que você Olha, acha? ô Braz, veja, tu tocou num ponto importante. Tem um pessoal que acha que a direita Clube do Livro não tem que existir. Por outro lado, o pessoal novo da direita Clube do Livro, aqueles que começaram a ler ontem Aristóteles, ou começaram a ler os clássicos ontem, dizem que não pode existir só nós temos que abandonar a política, os militantes, etc. Né? Então, veja, esse é um problema muito real dentro do nosso próprio sistema de sociedade. Nós estamos fora de todos os espaços, né? Nós não estamos em nenhum espaço, ou seja, o debate público e o debate acadêmico, cientificista, nós estamos fora. Católicos, protestantes, todo tipo de cristão, conservadores, está fora desse debate aí. Eles estão fora, nós não estamos lá debatendo o que vai ser colocado na prática das universidades daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Então veja, o problema da ocupação do espaço é primordial. Por quê? Porque ainda tem, Bras, uma coisa muito importante que nós não conseguimos romper totalmente, cara. Vai ser muito difícil fazer isso. Essa espiral do silêncio, ela ainda é muito pesada. Porque, veja, Sim. pode falar. Principalmente dentro do meio artístico e do meio acadêmico, é pesadíssima, né? Eu sei assim, a gente tem um ouvinte fiel aqui do podcast Estante BSM, e que ele é assinante do Brasil Sem Medo também, nosso leitor, e ele é baterista, eu não posso entregar o cara, assim, ele é baterista, já falei demais, né? Ele é baterista de um pessoal, assim, famoso da MPB. Sim. Entendeu? Toca com essa galera da Beautiful People. Só o fato de você já não poder falar o nome dele abertamente, não poder conversar sobre isso aí, é o problema que nós temos, que é onde eu ia chegar. Ele pode perder o emprego, ele vai ficar desempregado se ele se assumir como um cara cristão e conservador. Ele tem que ficar... Veja, até nós temos essa maioria das pessoas que são assim, né? Agora, se isso aí cai, de modo geral, na opinião pública, né, acontecem duas coisas, Brasil. A primeira, nós olhamos já com o olho meio torto, porque o cara veio do meio artístico, então já há um preconceito dos conservadores da direita para com esse cara, né? Mas o cara está no meio artístico, deve ser comunista, deve querer se infiltrar, eu acho que ele está contaminado, como se eu, que estou aqui desse outro lado, fosse uma espécie de santidade plena, né? Como se tivesse uma auréola sobre minha cabeça, como se eu fosse o santo, né? E ninguém pudesse, então, tocar a minha santidade, né? As minhas vestes, que eu tenho uma inteligência diferenciada, então eu sou um cara que sou esplendoroso, né? Então, esse já é um primeiro preconceito com a nossa própria direita que está imergida na espiral do silêncio. Então, não, eu já tenho esse preconceito, eu não vou aceitar a classe artística, ou seja, já não quer ocupar o lugar artístico, e nem dar voz para quem está no meio artístico para ouvir aquilo que nós temos para falar também. Então fica uma bolha de um lado, enquanto os outros estão totalmente fora da bolha e produzindo conteúdo revolucionário 24 horas por dia nas universidades, nos parlamentos, no meio artístico, e nós não nem aceitamos. Esse é um grande problema da direita. Nós não aceitamos alguns tipos de nichos, porque eles já estão contaminados, né? Outro dia eu fui ajudar aqui um rapaz, ele nem é tão assim conservador, está aprendendo agora, até meio vagabundo, e já veio 2, 3 pessoas, cara, tu tá vendo, olha aí, tu não pode ajudar, tu não pode se misturar com essa gente. Olha, meu filho, se o rapaz está me dando uma oportunidade de estar lá para falar alguma coisa para muita gente que ele tem capacidade de ouvir, que é um cara conhecido, né, e ele não tem tanta manha, desde o cara me ouça e as pessoas ouçam também. Qual é o problema de eu estar falando, sei lá, na Globo, entendeu? A Globo me dá um espaço de 2 minutos, não vou querer. Então eu já estou na espiral do silêncio ali. E o outro problema, Braz, que aí há de fato aquela sensação de engano, né? O cara acredita que realmente há uma maioria de pessoas esmagadora pensando em matá-lo caso ele se associe, né? Faça uma aliança temporária com alguma classe artística, por exemplo, que foi esse teu caso aí. De modo que tu não consegue nem falar o nome do cara. É porque pode ter alguém aqui que tem algum preconceito ou esteja alguém infiltrado vendo e vai levar para essa situação, no caso, para ele perder o próprio emprego dele. Então, veja, o debate público que eu falei aqui, a opinião pública, nós já estamos fora dele. Só que muito disso, Braz,
é culpa nossa também. Muito disso é o nosso preconceito de não querer estar com as pessoas. Olha, eu fico pensando o seguinte, claro, guardadas todas as devidas proporções, né, cara? Vamos aqui guardar as proporções enquanto é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas tu imagina se o Senhor Jesus Cristo não andasse com a putada da época lá, os vagabundos da época, não quisesse falar com aquele monte de trambiqueiro, né, que estava naquele momento, né? Então, veja, hoje o nosso trabalho ele é meio apostolado mesmo. Não é messiânico que não salva transcendentalmente falando, mas ele tem um aspecto, esse aspecto vivo, né, de apostolado, ou seja, no sentido da palavra apóstolo, né, enviado, enviar a ser enviado a algumas pessoas para conversar com elas, né, guardando as proporções aqui. Esse é um trabalho que ele tem esse cunho redentivo, né? Não no aspecto do Senhor. Volta aqui, é obrigado a frisar, não é a questão transcendental do Senhor, mas nós somos essa casta que pode ajudar o próximo a sair da espiral do silêncio, dentro da nossa imanência vivida aqui na Terra, né? Nossa alimentação imanente, o tempo todo ela nos leva para isso aí. Mas a nossa desculpa para não fazer nada é isso. Cara, eu não quero ir lá no meio da igreja evangélica, porque eu sou católico, lá tem um monte de protestante que não gosta de mim, que vai achar ruim de eu falar sobre alguma outra coisa, vai ter preconceito. Cara, primeiro o preconceito já é teu, né? O Henrique está aqui, não sei se ele deve estar ao vivo aí com a gente, ele deixou um recado antes aí, mas os lugares que mais nos convidam para dar uma palestra são as igrejas protestantes, ô Braz. Porque quando você vai numa paróquia católica, nós vamos algumas também, a maioria delas aí, eles têm aquele dedinho, né? Cara, mas não fala muito sobre isso aqui, porque pode dar algum problema para mim. Isso aí é uma espiral do silêncio que você não vai romper se não tiver um vergalhão forte e tocar o terror um dia. Eu entendo que há uma estratégia, mas o pessoal não quer nem começar a estratégia. Nós não queremos nem começar a fazer algum teste. Então, veja, nós já estamos mortos lá na raiz, né? Aí quando a espiral do silêncio é quebrada em algum nível, como muitas vezes a gente faz aqui, o Brasil Sem Medo também faz, nós ficamos surpresos, né? Esse trabalho você tem que confiar que você vai fazer a sua parte e que o nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua providência, né, vai abrir o caminho. É que nos falta também um aspecto transcendental para tudo quanto é coisa, velho. A gente fica pensando de forma aqui materialista, feito desgraçado, pensando que tudo é esquerdismo no mundo, mas na verdade o camarada só quer comer, beber, trabalhar e ouvir uma boa palavra, né, de alguém que tem uma coisa para dizer, né, e ser ali, ter um alento, né, de alguma coisa, uma informação boa que não seja essa política efêmera do dia, né? Esse é o problema, né? A pessoa não entende que, enfim, conservadorismo virou meio que uma palavra da moda, né? Então todo mundo agora quer dar. O cara é assim. As viúvas decepcionadas do PT todos viraram conservadores do dia para noite, porque virou sinônimo de antipetismo, né? Sim. E a gente está vendo aí, enfim, agora, né? Os antipetistas aí agora se apresentando como terceira via, não sei o que lá. Uhum. Aí você vê assim, pô, terceira via é a expressão criada pela esquerda, né, irmão? Então você vê o nível de conservadorismo dessa gente. É a via anal, né? É o terceiro olho, a gente fala aqui. E aí é o seguinte, cara. Essa própria preocupação, não é? Em você separar as coisas, assim, olha, esse trabalho, essa coisa intelectual, cultura, literatura, né? Isso aí é uma coisa para quem tá com a vida ganha, vai e tal. Né? Quer dizer, se você for dar uma olhada, é aquela divisão, é muito parecida com aquela divisão, né, da superestrutura e tudo mais e tal, que o próprio Marx faz. É uma maneira marxista do cara ver a vida ainda, entendeu? Com as coisas divididas ali em estrutura, superestrutura, né? Isso aqui é algo que dos burgueses, isso aqui é algo, né? O cara se transformou, ele inventou uma espécie de proletariado da política, né? Sim. Ele trocou a revolução do proletário pela revolução do... Isso aí é Gramsci Capra, só vai mudar as tribos, né? O cara agora não tem mais o proletário, mas o proletário virou o próprio partido numa pauta identitária, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Exatamente. Aí. Você dividir ali em grupos com pautas identitárias, que é o que o Putin faz muito bem e traveste aquilo de conservadorismo, né? Ele transforma cristianismo, antifeminismo, anti-LGBT em pautas identitárias para sustentar ali a tirania dele, sustentar aquela ditadura de Moscou,
né, e vende isso como conservadorismo. E tem uns bestas no Brasil que estão comprando. Eu e o Bernardo fizemos um programa, aliás, sobre isso, né, para você que, se por acaso tem alguém aqui que é da direita bolchevista aí, né, que é essa nova modalidade. Agora a gente tem a direita bolchevique no Brasil. Vai aqui na playlist do Tapa Cultural que tem lá um programa sobre o Putin,